vamos agora a um assunto espinhoso ali, vamos agora para a Ásia Central, vamos falar sobre o Afeganistão, Talibã e as animações. O que você nos conta, Paulo? Bom, vamos lá, gente. Eu já quero dizer, não, esse aqui Já é um está se assunto, preparando já. não, é um assunto que eu acho muito legal, tá, Hum. de a gente comentar, mas é um assunto não só espinhento pra caramba, tá, que a gente vai falar um pouquinho de um pouquinho mesmo de história e política, e geopolítica especificamente, né, mas também para entender a situação do povo afegão, que está numa situação, já vem numa situação terrível há anos e agora parece que piorou, parece não, piorou, né? Mas também porque buscar informações, já que o nosso objetivo aqui da animação é falar sobre animações, que trampo achar alguma informação sobre isso lá. E então eu quero que isso aqui seja uma discussão, uma conversa mais de estamos apresentando informações, né? Eu sempre tento chegar com algum posicionamento pessoal, o Selby também, né? De todas as informações que a gente tem sobre as notícias, mas essa aqui é uma situação um pouco mais complicada, porque tem muita informação que praticamente eu não encontrei. Tá? Obviamente que eu não sou um repórter investigativo que passei os últimos meses pesquisando e correndo atrás, mas a Como não? Eu informação é. achei que fosse a sua identidade secreta. Tá bom. Eu acabei desistindo de dormir, né? Eu falei, Olha, dormir pra quê? quando chegou a pauta, eu falei, o Paulo estava lá em Cabu, ele estava no avião É, lá que foi resgatar o povo lá, ele veio trazer as informações lá dos foi, foi, estúdios afegãos. foi mais ou menos isso, só que não foi nada disso. Entendeu? Então, então vamos lá. Então, assim, porque realmente é um assunto bem complicado É. e eu acho que vale a gente começar a falar, tá? Pelo menos. E isso eu já deixo claro aqui. Se você tiver mais informações sobre tudo isso que a gente vai falar agora nessa parte, por favor, comenta com a gente nas redes sociais, porque é uma coisa que eu quero aprender. Isso é muito legal, porque eu aprendi bastante e ao mesmo tempo esse bastante ainda é muito pouco. Né? Então vamos lá. Para começar, se você não está vivendo na Lua ou está sem internet nos últimos tempos, o que eu também entenderia completamente, a parte da internet, não da Lua, tá? Só para deixar muito claro. Né? A saída das forças militares norte-americanas do Afeganistão e a tomada da capital Cabul pelo grupo terrorista Talibã foi um dos principais assuntos dos últimos dias. Tá? Toda a história geopolítica do Afeganistão e do Oriente Médio em geral, tá? Ela é extremamente complicada e, como eu disse mesmo, não teria como abordar de maneira fiel aqui, principalmente porque esse é um podcast sobre animação e negócios. Ao mesmo tempo, se estamos falando sobre produção cultural, modelo de negócio e distribuição, estamos falando de política, estamos falando de história e tudo isso é conectado. Tá? Então a ideia aqui, como eu mencionei, é falar, conhecer um pouco sobre o país e puxar para a produção animada dele, se é que tem alguma, é bem pequena. Tá? E como que vai ser essa situação, pelo menos no curto e talvez médio prazo. Tá? Estou falando. Eu não sei agora, acho que depois o Selby pode também colocar a posição dele, mas a minha posição nisso é pelo menos nos próximos 20 anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Assim, como que vai ficar sob esse regime, sabe, ultraconservador, como é que tudo isso vai ficar, e deixa eu passar mais detalhes que vocês vão entender. Então, assim, vamos começar falando do seguinte: o que é o Talibã? Então, fui dar uma pesquisada em alguns pontos, mas achei uma descrição um pouco mais simples, resumida, na Wikipedia, que fala o seguinte: Talibã é um movimento conservador, fundamentalista e nacionalista islâmico que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão a partir de 94 e que efetivamente governou cerca de 3/4 do Afeganistão entre 96 e 2001. Tá? Uma curiosidade: a palavra Talibã significa estudantes em pashto, que é uma das línguas faladas no Afeganistão. Ainda conforme a Wikipedia, o grupo foi formado por ex-guerrilheiros conhecidos como Mujahideen, tá? Que tinham participado do confronto com forças soviéticas no país, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. Desde a criação, o objeto do Talibã era impor uma lei islâmica que os integrantes interpretavam da sua maneira no país. É oficialmente considerado uma organização terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Emirados Árabes Unidos e o Cazaquistão. Durante o governo Talibã, algumas atividades foram banidas, como, por exemplo, leitura de livros, portar câmeras de foto ou de vídeo sem licença. Então,
cinema, televisão e videocassetes são considerados decadentes e promotores da pornografia ou de ideais não muçulmanos. Internet, música, artes, tudo isso foi banido, tá? Então, pinturas, estátuas e esculturas de outras religiões. Não é permitido empinar pipas, considerado perda de tempo, além de serem usados em rituais hindus, tá? Fotografar mulheres e exibir tais fotografias. Lutas de cães, que, caramba, de toda essa desgraça, esse eu acho que é o único ponto que eu concordo, sabe? Previsão do tempo, eles também não permitem. Marinar alimentos, né? Mas uma das principais características sobre esse terrorismo, sobre esse governo talibã, é a questão da misoginia, do completo ódio e desprezo pelas mulheres. Tá? Sob o governo talibã, mulheres só podem sair acompanhadas de um homem, são obrigadas a usar aquela burca total e não podem estudar nem trabalhar. Sem falar que não podem fazer ruído enquanto caminham ou mesmo usar sapatos e meias brancas. E aí depois de tudo isso, você se pergunta qual é o sentido disso, né? Mas como eu disse em cima, eles fazem, isso deixa muito claro, o Talibã ele tem uma interpretação muito específica sobre o Islã. Tá? A questão da religião aqui é super forte, a gente pode entrar e discutir ela, mas assim, você pode entrar na questão sobre cristianismo, sobre islamismo, sobre judaísmo, e você sempre vai ter as pessoas que vão, por mais que eu tenha várias críticas sobre religiões em si, tem pessoas que deturpam demais. E o Talibã, ele literalmente joga no 11 essa deturpação. Né? E o Talibã ele controlou, né, o Afeganistão até a invasão das forças americanas e inglesas em 2001, que estavam em busca do Osama Bin Laden, tá? Que estava sendo protegido, estava sendo protegido pelo Talibã. Tá? Esse aqui foi um resumo do Talibã e um pouquinho da história do Afeganistão, pelo menos desses últimos anos. Selby, você quer fazer um comentário? Porque aí no roteiro aqui eu já estou para passar para a questão do cinema e audiovisual, né? Eu tenho até bom, para quem não sabe, né, eu aqui, acadêmico, né, eu fiz uma pós-graduação em Relações Internacionais, vejam só, né? Pensei em ser diplomata numa determinada época da minha vida. Mas, enfim, óbvio que uma das áreas que a gente lê um pouco sobre essa parte de Oriente Médio, Ásia Central, embora é uma área muito difícil de discutir, porque realmente é uma complexidade muito grande. Olha, se já é difícil discutir só a questão Israel-Palestina, que, por sinal, vai ser um tema aqui que futuramente a gente vai fazer, então, se só isso já é complexo, né? Imagina tratar dos outros países ali, né? Fazendo um parênteses rápido, quando teve justamente aquele confronto entre Israel e Palestina, faz alguns 2 meses atrás, se eu não me engano, o nosso plano era também falar sobre animação, tanto em Israel quanto na Palestina, mas, gente, a pesquisa começou a ser feita, eu cheguei a mandar algumas coisas para o Selby, mas assim, tem muita coisa para ser comentada. Mas a gente vai falar. Mas vamos voltar nisso em algum momento. Vamos falar. Mas, enfim, mas acho que o Paulo, ele explicou, deu um panorama geral. A grosso modo, o que acontece no Afeganistão, enfim, é mais conhecido, né, como o cemitério dos impérios, ali, o túmulo dos impérios, né, porque os britânicos tentaram ali dominar aquela região e não conseguiram. Na época ali da União Soviética também teve um embate de Guerra Fria, que eles ficaram uma década também e não conseguiram. Inclusive, foi nessa época que os Estados Unidos investiram ali no que seria hoje, né, esse grupo, né, do Talibã, para lutar contra os soviéticos, né? Então armaram essas pessoas, né? Por isso que se diz aí, a grosso modo, que Osama Bin Laden é fruto, né, daquele investimento, né, daquele período. Ficaram esses 20 anos ocupando, né, por conta da guerra ao terror ali, pós-atentados de 11 de setembro. Tentaram ali, na verdade, o plano ali, ele deu errado a partir do princípio que, a gente está falando, né, da teoria realista, né, enfim, eles quiseram fazer uma guerra ali para caçar o Bin Laden, para se vingar, né, também do que aconteceu ali nos atentados, mas eu acho que a operação toda deveria ter acabado quando eles capturaram
né, o Bin Laden. Inclusive já teve um erro porque eles deixaram escapar o Bin Laden, né, do primeiro esconderijo lá onde diziam que ele estava, mas acho que a operação toda tinha que ter acabado ali, mas na época teve aquela história de não, vamos, né, levar a democracia, implantar um novo sistema, e ficaram 20 anos lá, né, investiram mais de 1 trilhão ali, 86 bilhões só na parte de equipamento militar para formar um exército, só que, como a gente viu, o Donald Trump ele anunciou um acordo de retirada das tropas, porque é muito dinheiro sendo investido ali não se sabe qual seria o destino daquilo, então se negociou de uma forma que ainda não foi muito bem explicada, mas uma retirada das tropas. E o que aconteceu agora com o Biden foi uma retirada bem bagunçada, né, atabalhoada. Não se esperava, né, que os talibãs eles conquistassem as cidades com tamanha rapidez, e isso causou um caos total ali para retirada de estrangeiros, para retirada dos aliados também afegãos que estavam ali. E uma das explicações, até para a gente entender, mas inclusive não tanto aqui que o pessoal, pouca gente conhece realmente o que é que acontece lá, mas eu vi muitos americanos falando assim, mas investiram 20 anos, né, mandaram equipamento, drone, armas, tanques, por que que eles não lutam, né? O problema todo ali é que o Afeganistão, diferente dos países vizinhos, ele é muito atrasado, né? Então, mesmo quando os militares eles iam ensinar a mexer nas coisas, era muito difícil, eles não sabem lidar com esse tipo de tecnologia. Acho que, inclusive, isso serve para tudo ali, né? Os americanos tiveram que investir em uma série de setores ali para o país se modernizar de uma certa forma. Eu acho que do ponto de vista cultural avançou um pouco, mas assim, do ponto de vista de educação e tecnologia, o país continua muito atrasado, e óbvio que isso aí se estende para, por exemplo, a área de cinema, né? Você não tem ali uma produção cinematográfica, né? A produção ali é muito simples, né? Basicamente televisão e com a ajuda dos americanos, né? Então acho que a gente tem que levar em conta primeiro esse ponto, né? Que eu acho que o Afeganistão, perto do que ocorre em outros países, né? Eu sei que agora o Paulo ele vai citar um pouco também essa parte sobre cinema, e depois eu volto a falar isso em comparação a outros países, mas é a gente entender que o fato de ser um país atrasado e que agora ele passa a ser dominado por forças que têm um pensamento medieval, né, para dizer, para ser bem bonzinho, né, para não dizer coisa pior, né, a gente vê que é do ponto de vista tecnológico, né, de como eles usam, né, muito atrasado. Então, a gente não pode culpar, né, quem está lá ou quem vai ficar lá, né, de não lutar porque que ali foi um governo imposto, que basicamente é dependente de outro país, no caso dos Estados Unidos. Todo aquele equipamento que foi deixado, ele tem manutenção terceirizada, ou seja, tão logo os americanos deixam, quem vai cuidar da manutenção daquilo, ninguém sabe. Então, lógico, sai uma força, o castelo de carta cai, né? Não tem como se manter aquela estrutura, né? Então, realmente é lamentável a forma como isso se deu, né? Mas eu acho que isso é legal só primeiro para contextualizar o país do ponto de vista da estrutura tecnológica e de como eles usam isso, né? Infelizmente é um povo muito atrasado, né? Eles tiveram um avanço nesses 20 anos, mas ele é muito pouco para lidar com esse tipo de equipamento, né? Mesmo computador, coisa simples, né? Eles não sabem mexer, a coisa tá avançando muito lentamente. É verdade. E uma das coisas principais, você estava falando da questão da tecnologia, né? Na verdade, você estava falando da questão de todo o equipamento investido pelos americanos lá. É. Com essa saída brusca, os, os aviões, as armas ficaram todas lá. E vai ser usado, obviamente, pelo Talibã. E, é muito impressionante, porque assim, um pouco das informações. É um processo muito complicado, assim. É, que a gente fica falando de como a educação é importante, né?
essa parte toda essa dinâmica, vamos dizer assim, usar esse termo, né, dinâmica do Oriente Médio, era uma coisa que eu sempre, porque assim, eu vim realmente me interessar por pesquisar, para entender melhor essa parte de política, alguns anos atrás, mesmo. Pra falar assim, não, deixa eu acompanhar realmente o que está acontecendo e não ser só mais aqueles isentões, né? Eu acho que tem muita gente da minha geração que daqui no Brasil que realmente foi na base serem isentões, né? Ah, não lido com política, sabe? Ah, e você entra porque todo esse processo você entra na dinâmica do que a mídia te fala, que muitas vezes ela fala coisas que fazem sentido, mas outras não, que tem todo um objetivo, né? E eu sempre tive curiosidade para essa parte do Oriente Médio, porque se eu via tanta coisa diferente, porque um atacou um, outro atacou o outro, aí você passa para aquele tipo de conclusão assim, gente, parem de se bater. Ou então, que acontecia, eu escuto muita gente hoje falando isso, deixa esse pessoal se matar, né? Que é terrível, diga-se de passagem. E eu sempre tentei ler, pelo menos me acompanhar de alguma maneira, tentar compreender com leitura de livro, de artigos. E eu falo isso porque alguns meses atrás eu tentei começar a ler um livro justamente falando da questão de Israel e de Palestina, basicamente. E aí eu comecei a ler o livro, acho que na segunda página, na segunda ou terceira página, se eu não me engano, que é um livro também que tinha toda uma estrutura de perguntas e respostas, né? Então, cada pergunta o autor ia detalhando cada um. Só na segunda ou terceira página, ele já começa com uma parte assim, o zionismo não é tão ruim. Ou, se eu tivesse começado a ler isso daí há pelo menos uns 10 anos atrás, eu continuaria a leitura. Na segunda página, o cara vem me falar que o zionismo não é bom, e eu sei que tem muita gente que agora está ouvindo a gente e fala assim, gente, mas o que é isso? O que é o zionismo? Eu nem sei se eu estou usando o termo certo, acho que é zionismo, né? Sionismo, já vi os É o dois, mas zionismo. aqui acho que é sionismo, né? Sionismo, né? Que é justamente isso. Você pode ser o fato de você apoiar o Estado de Israel, independente das ações. É um processo nacionalista, né? Então, porque, por exemplo, no caso de Israel é uma situação complicada, porque está muito atrelada o Estado à religião, e não só a questão da religião, mas a questão da visão sobre ser judeu, em muitos casos. Né? E só que assim, o zionismo é o apoio a um governo que é um governo claramente de direita, eu diria até de ultradireita. Tá? Netanyahu é uma coisa assim terrível lá. Pelo menos saiu agora, mas a pessoa que entrou no lugar dele. Agora. Ele saiu agora, mas assim, a pessoa que entrou no lugar dele, talvez ele um pouquinho menos, mas ele ainda é uma cara de ultradireita também. Então ele tem essa pegada. Né? É apoiada, e também, assim, sem falar que muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos comentaristas políticos, eu diria, eles falam que, na verdade, Israel nada mais é do que a base militar norte-americana no Oriente Médio. Né? Basicamente, para os Estados Unidos, ele vê, o governo norte-americano vê dessa maneira, é uma base militar. Né? Então, é muito complicado analisar todas essas situações, principalmente com a história do Afeganistão, onde tem influência muito forte da Rússia, quando eles foram lá, teoricamente, para ajudar a reconstruir, e ao mesmo tempo também depois se aproveitaram disso, até o próprio Talibã briga contra a Rússia. Eu lembro especificamente que é uma... Como também, e lembrando, só fazendo uma referência rápida, sobre o que a gente falou sobre o live action da Mulan, né, que a Disney ela chegou a falar com o governo de cidades que são consideradas genocidas mesmo, que estão apagando etnicamente grupos na China, mas a Disney foi lá e fez acordos para poder filmar lá, basicamente apoiando e pagando. Né? E... acho que eu perdi um pouco do fio da... Não, e que você está falando uma coisa, vamos lembrar da parte atual, que é o seguinte, que hoje desculpa, vai ter a China, né? Você está falando da China, tem as etnias... É isso que eu ia falar agora. Isso, porque assim, a própria, depois que o Talibã tomou Cabul, né, e falou assim, olha, agora o Afeganistão é nosso, justamente a questão do vácuo de poder. Né? Com essa saída ainda mais tão brusca, que já aconteceu com os Estados Unidos antes, se não me engano, foi na Turquia. Não foi na Turquia também que o Trump pegou e falou assim, pessoal, saiu todo mundo também, deixou um monte de coisa. Não lembro se foi na Turquia especificamente, mas foi lá dos curdos, né? Dos ele curdos, abandonou os curdos. Perfeito. Então você fala assim, quem que vai tomar esse poder? Esse vácuo que vai ficar lá? Vai ser a Rússia, que tem interesses no local? A China já deu uma declaração oficial, o Partido Comunista Chinês já falou.
a gente tem total interesse em negociar com o Talibã, com o governo afegão, esse novo governo afegão, sabe? A China é uma situação, eu não vou entrar no mérito agora, mas é uma situação muito complicada, porque a China, ela não é diferente dos, e ela já falou, eu quero investir para criar infraestrutura. O que os Estados Unidos, assim, fazendo uma comparação meio rasteira, mas o que os Estados Unidos chega na base da bala, a China ultimamente, nos últimos anos, já tem chegado na base, não, quero comprar coisa de vocês, eu vou dar grana para melhorar a estrutura. Coisa que ela tem feito na África, que quase nenhum parte política tem, comentarista político tem mencionado muito essa questão. E isso vai pegar nos próximos anos, tá? Só citando um exemplo. Não, e tem a questão Então, da etnia, né, que tem na sim. fronteira com o Afeganistão, e que, lógico, os chineses eles vão usar isso na base da negociação, justamente porque eles não querem problema, né, porque eles também querem dominar aquela região ali de uma forma Claro. ainda mais abrangente, né, os chineses têm interesse lá em fazer a nova rota da seda deles lá, com linhas férreas. Recentemente eles abriram, tem uma linha férrea com a Rússia também, então eles estão investindo muito grande, muito forte, né, em projetos de infraestrutura, e lógico que eles vão aproveitar o momento ali. Agora vai ser uma zona de influência, eu diria, mais chinesa do que de qualquer outra potência ali naquela região. Sem dúvida. E é muito legal, assim, esse é um papo que eu queria realmente ter contigo, sabe? Porque eu sei que você também traz esses detalhes maiores, essa questão da nova Rota da Seda, que eu não estava sabendo, porque assim, eu tenho tentado acompanhar, é muita informação, e eu tenho tentado pegar as questões mais macros, entendeu? Para saber um pouco mais desse jogo de xadrez um pouco mais afastado, para entender os movimentos, mas tem muito detalhe. Você tem essa questão dos grupos étnicos, dentro do Afeganistão tem vários grupos étnicos que também brigam entre si, sabe? E você tem ali toda a região do Irã, do Paquistão, o próprio Iraque, sabe? É muito, muito complicada essa questão. Tá? Dado essa pequena apresentação sobre essa questão geopolítica, vamos falar especificamente do cinema, também tentar passar uma visão um pouco mais abrangente sobre a questão do cinema no Afeganistão. Então, assim, lá tem uma produtora estatal que se chama Afghan Film Organization, a AFO, que ela também é um arquivo de filmes, tá? Então toda a estrutura, né, para manter esse arquivo é essa produtora estatal que cuida, e ela foi criada em 68. Tá? Esse movimento de se criar uma indústria do cinema no país contou inclusive com investimentos da União Soviética, falando neles agora, né, que ofereceu treinamento cultural e bolsas para estudantes do país. Tá? A tomada do poder pelo Talibã em 96 praticamente matou a indústria do cinema e também, obviamente, da TV, lá no Afeganistão. Tudo foi censurado, cinemas foram atacados e fechados, e muitos filmes negativos foram simplesmente queimados por ordem do grupo. Abibullah Ali e Ibrahim Arif, que eram, né, do Afghan Film Organization, chegou a enterrar e esconder filmes em salas secretas para evitar que fossem destruídos pelo Talibã. E já tem um documentário hoje, o documentário é neozelandês, se chama A Flickering Truth, da Pietra Brett Kelly, que conta um pouco dessa história. Tá? E desde a invasão das forças norte-americanas e inglesas em 2001, meio que começou um movimento de renascimento do cinema, com filmes como Osama, de 2003, dirigido pelo Siddiq Barmak, e eu já peço desculpas se eu vou mencionar, já estou mencionando alguns nomes aqui, se a minha pronúncia provavelmente não deve estar certa, tá? Que esses filmes foram muito bem recebidos internacionalmente, inclusive ganhando vários prêmios do Festival de Cannes e em outros festivais também. Tá? Hoje, a AFO ela é comandada por Sara Karimi, que ela é PhD em cinema e produção de filmes, e é a primeira mulher a presidir a instituição. E eu já falei aqui no começo o desprezo que o Talibã tem por mulheres, tá? Então, assim, infelizmente, desde a tomada de Cabul, a Karimi ela foi movida da cidade, ela foi para a Ucrânia, tá? Fugiu para a Ucrânia. Que não Logo é após também a um tomada... lugar hoje muito bonzinho para ficar também, né? Não é um lugar muito Exato, né? aprazível. Não, concordo plenamente, plenamente. O problema é que, assim, ainda assim, é É melhor que a melhor, situação do né? É Talibã muito ainda, né? melhor, é muito melhor. Faz todo sentido. Né? E logo depois da tomada da capital, né, de Cabul, ela publicou um vídeo nas redes sociais que dizia: eu fui ao banco retirar dinheiro, o banco foi evacuado e fechado. Eu não acredito que isso aconteceu, eles estão vindo nos matar. Algum comentário sobre isso, Selby, antes de entrar na parte das animações, especificamente? Bom, essa questão da produção, é interessante citar essa parte da produção estatal, né?
porque eu sei que agora você vai falar do mercado de animação, mas é bom citar que em toda aquela região, a base da produção ela é estatal, né? Você não tem... São alguns países que você vai ter investimento privado, né? Mas de forma muito controlada, porque geralmente é dentro de uma certa política pública cultural, que vai ter um viés político, né? A gente tem sempre que entender que, mesmo quando a gente fala dos países dessa região, há muitas diferenças internas, né? Então, a gente já tem aquela coisa da confusão de que a gente acha que todo mundo que está ali é árabe, né? Tem essa coisa do Verdade. pessoal achar que, né? E tem diferença. Por exemplo, o turco não é árabe, turco é turco, né? O iraniano não é árabe, o iraniano é persa, né? Então, e mesmo dentro desses países, você tem as diferentes etnias, as diferentes interpretações da religião, né? Então, isso tudo é muito complicado e acaba influindo na política cultural, né? Por isso que há um viés sempre muito forte de qual tipo de produção deve ser feita, né? Então, por isso mesmo, a produção estatal, ela é muito forte, por conta realmente desses terremotos, né, que a gente tem nas relações internacionais, você tem muitas guerras, muitos conflitos, a gente fica até com muita dificuldade de saber o que foi produzido, né? Então, tem uma guerra, somem os filmes, você, a não ser se isso foi para um festival internacional, você não tem muito acesso. Tanto é que eu não sei se há realmente animações realmente afegãs que estão perdidas, a gente não tem ideia disso, né? Porque acaba sumindo, né? Mas lamentável, né? A gente vê a situação aí das mulheres, né? Como bem disse o Paulo, né? Que imagina agora, então, a dificuldade que tem, né? Porque nesses últimos 20 anos, os americanos eles criaram uma estrutura em que as mulheres podiam trabalhar e algumas acabavam até cuidando, né, da família, e agora com o Talibã vai mudar totalmente a estrutura, né? Então é uma coisa realmente preocupante. Isso eu não tenho muito que acrescentar, mas assim, a produção é realmente. A live action ela já é pequena, e agora eu vou entrar na questão das animações, que é menor ainda. Né? Então vamos lá, então vamos falar do mercado de animação e as animações no Afeganistão. Eu já começo dizendo que assim foi muito difícil achar qualquer informação relacionada à produção de animação no país. Ela tende a zero, tá? No caso, a produção live action, mesmo pequena, ela tem ainda algum destaque, como eu mencionei, de filmes produzidos no Afeganistão, tá? Mas assim, a parte de animação é quase, pelo menos na pesquisa que eu fiz, quase nada. Tá? Uma das coisas também que é difícil é de setar datas. Eu não consegui setar datas corretamente, né? Porque já que tem poucas descrições disponíveis. E o que tem tenta se posicionar um pouquinho como o primeiro ou a primeira do Afeganistão em algum ponto. Né? Então, vou citar exemplos. Eu achei um artigo da BBC que fala que assim, a primeira animação produzida totalmente no Afeganistão é de 2012, tá? Que é uma série de curtas educacionais, bem simples e utilizando técnica cutout 2D, uma produção caseira, tá? E dublada por crianças afegãs. Até então, as poucas produções que chegavam ao país eram animações russas e paquistanesas que eram dubladas fora do país, tá? Também tem vários dialetos e línguas dentro do Afeganistão mesmo. Tá? Sim. Né? Toda a produção, inclusive a dublagem, né? Já mencionei isso, mas bater isso aqui no roteiro de novo, que foi feita de maneira caseira, já que não tem estúdio de animação e até mesmo estúdio de som para as vozes, conforme um produtor musical, Kais Emadi, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Tá? E assim, sobre isso especificamente, eu achei esse artigo da BBC que praticamente não tem descrição, e o vídeo, ele acho que tem 2 minutos no máximo. E tem algumas cenas de animações que são animações basicamente são bem caseiras. Bem demais, assim. Sabe? Então é bem amadora. Tá? Se bem que assim, existe no vídeo também a dublagem sendo feita com as crianças, né? E o produtor com um computador super simples, com uma mesa de som simples, tentando simular um estúdio de som para poder captar o som melhor. Ele também faz as músicas. Então, uma produção muito caseira mesmo. Em 2012, na verdade, parece ser o ano que diversas tentativas de produção de animação começaram a surgir, né? Ou algo próximo disso.
Eu consegui encontrar, eu fui atrás também de achar produtoras no Afeganistão. Achei duas. Uma chamada Afghanistan Animation Studio e uma outra chamada Zenger, eu acho que é assim, Zenger Films Animation. Então a primeira, a Afghanistan Animation Studio, conforme sua página no Facebook, que tem 613 seguidores, né, ela se considera o primeiro estúdio de animação do Afeganistão. E eu estou usando o Facebook aqui como referência porque o site oficial do estúdio está fora do ar. Não consegui achar nada nem no Web Archive. Tá? Além disso, eu não consegui encontrar vídeo nenhum de qualquer produção que eles tenham. Tá? A última postagem que tem na página do Facebook é de 7 de abril de 2020. Tá? E tem algumas animações que a página repostou, desculpa, a página reposta, né, o caso repostou, de uma produtora digital chamada Zaiwa Media. Mas não dá para saber se foi uma produção feita pela própria AAS, né, que é a Afghanistan Animation Studio. E parece que não. Tá? Eu cheguei a dar uma olhada, parece que isso foi uma produção feita pela essa própria Zaiwa, que provavelmente deve ter algum contato lá, porque a página da Afghanistan Animation Studio, as poucas postagens que tem, é sempre repostando alguma coisa. Então tem aulas de vídeos em inglês, fazendo referência ao novo filme até do Rei Leão, na época que saiu, e são repostagens em inglês mesmo. Né? E o resto, todo o texto eu não sei agora dizer, porque eu sei que tem línguas diferentes, não sei se é Pashto ou algum outro dialeto que tem lá. Tá? O outro ponto, que é a outra produtora, que é a Zenger Films Animation, que também chama para si o título de primeiro estúdio de animação afegão, né? É possível achar mais dados sobre suas produções. Então, lá eles têm 3 curtas, especificamente. Um chamado, e agora eu acho que eu vou literalmente matar a pronúncia de tudo, tá? Parece uma Mongak, de M.R. Mujtaba Pana, que é o diretor. Aí tem um chamado Arrogon Enado, e tem outro chamado. Esse aqui é muito complicado. É Ake Roshiar Wa Haiwan Katarnaak. Caramba. Novamente peço desculpas. Tá? Que não tem menção sobre diretor ou produtor. E na página do Facebook tem trailer para esses vídeos, que pode ser. Né? Tem trailer para esses vídeos curtinhos. Tá? A página, e também outra coisa que eu achei, informação deles no Facebook. Tá? Então, que no caso a página deles tem mais pessoas que seguem, são 1.155 seguidores. O problema, ela não é atualizada desde 2014. Tá? Então, assim, o site da Zenger também está fora do ar, não consegui encontrar informação nenhuma. E um dos pontos que me chamou a atenção é a qualidade dessas produções. Eu falei que a produção, né, desses vídeos educacionais é uma produção muito caseira. Essas produções são produções que têm um pouquinho mais de recurso, tanto no 2D, e dois deles têm tentativas em 3D. Ainda assim, é muito, muito amadora. Tá? Então eu não sei qual era o plano, quem que estava investindo, qual era o projeto, sabe? Não tem, na própria postagem dos curtas, não tem mais explicações, mais detalhes sobre esses curtas, sabe? Eu achei, vou até comentar um outro curta aqui, que a gente chega a encontrar 2 ou 3 vídeos no YouTube, por exemplo, mas também não tem mais informações lá, mesmo nos comentários, sabe? Você tem algumas pessoas achando muito legal e tal, e é isso. E também eu encontrei um curta em CGI, chamado, novamente eu vou matar a língua, peço desculpa, chamado Tog Kin Buzetini Ra, que foi postado em dezembro de 2011 no YouTube. Quer dizer, toda essa questão que fala de 2012 talvez não seja, mas talvez seja também. Por quê? Porque uma das informações sobre esse curto específico é a primeira animação, eles mencionam que a primeira animação em CGI, né, é falada na língua Hazaragê, que é uma variação do persa falada pelos Hazara, que é o povo da região central do Afeganistão. Tá? Dirigido pelo Abbas Ali, o curta conta a história de uma lenda local onde um lobo esperto tenta enganar 3 crianças para pegar a cabra delas, no vale de Bamiyan. Então, a produção ela é assinada por uma empresa chamada Post Amazers, que é ou era uma produtora com escritórios fora do Afeganistão. Para ser mais exato, Paquistão, Bélgica, tem também Antigua e Barbados e Trinidad e Tobago. O problema é que o site está fora do ar e não tem nenhuma menção dessa empresa em nenhum lugar, e eu cheguei a procurar até no LinkedIn. Se eu não me engano, tem uma página lá, mas não tem informação nenhuma.
né? E nesse caso, eu mencionei, né, assim, em nenhum momento menciona que ela é do Afeganistão, especificamente. Outro detalhe, você já quer comentar, Seba? Porque tem mais algumas coisas aqui para falar. O que você acha? Não, o que eu queria comentar um pouquinho, só para dar um contexto geral também do que acontece na região, né? Você estava falando um pouco sobre essa questão do amadorismo, né? Lembrei um pouco do que eu li no livro do Bendazzi, né? Que é um pesquisador italiano muito importante na área da animação, e que ele fala também um pouco sobre a animação no Oriente Médio, é que, enfim, a animação, essa região, ela sempre foi primária, né? Então, ali você teve chegada, talvez, de animações russas, alguma coisa assim, lá pela década de 60, mas, na verdade, o grosso de produção ali, o que a gente consegue ver de surgimento, ela vai ocorrer ali pela década de 2000 mesmo, com a chegada dos computadores. Então, chegou uma tecnologia ali que facilita um pouco a produção, e, pelo que se sabe, foram realmente jovens amadores que estavam interessados nesse tipo de produção, que começaram a mexer com isso e ver o que dava para fazer. E, na medida do possível, dependendo do país em que esse jovem está, havia alguma política cultural para que eles produzissem alguma coisa, ainda que de forma precária, né? Então, a Arábia Saudita tem investimento nisso, o próprio Irã tem também, a Síria tem investimento em estúdios de animação, Israel tem também, Turquia, o Líbano também, né? Se a gente for pegar Israel e o Líbano, são os países ali mais que a gente pode se considerar democráticos naquela região, né? O próprio Líbano, por exemplo, ele tem uma história interessante, que eles têm um governo que ele é dividido, né, entre as etnias ali que moram no país, e eles têm, por exemplo, como das primeiras produções deles, uma série baseada no Kalini Dima, né, que é uma das histórias fundadoras ali do folclore daquela área, né, daquela região, uma série voltada para adultos, né. Então, o que dá para falar muito sobre o Oriente Médio, aliado, países da Ásia Central, é que é um forte investimento, especialmente quando é por parte dos governos, né? Investimento em produções de caráter pedagógico, educacional, religioso, né? Mostrando ali os valores do Alcorão, né? Então, a gente vai ter muitas produções desse tipo, e quando é folclore, vai, por exemplo, quando é o caso do Líbano, que foi para o Kalini Dima, ou vai, em outros casos que eu também sei, eu nunca vi essas animações, inclusive tenho até curiosidade de ver, animações sobre as Mil e Uma Noites, né, que também vem ali da origem daquela região. Então, ela vai sempre para esse lado, né? Então, geralmente são jovens amadores que têm acesso a alguma tecnologia, e os governos ali dos países que estão interessados em alguma política cultural, eles acabam investindo em alguma coisa, mas o resultado sempre acaba sendo um tanto precário. Agora, sobre essas empresas que você não encontra, Paulo, talvez, e eu acho que também aí leve em conta o que diz o professor Bendazzi, mas também outras fontes aí, quando eu pesquisei um pouco sobre animação nessa área, é que por conta dos conflitos, né, das guerras, o que acontece muito é a produção dos expatriados, né? Então, muitas vezes essas pessoas elas saem desses países. No caso, por exemplo, da Palestina, já aconteceu, da Síria, enfim, eles saem e vão produzir esses filmes em outro país, vão produzir na França, vão produzir nos Estados Unidos. Então, às vezes a gente vê que é uma produção do sírio, a produção afegã, uma produção, sei lá, de qualquer país daquela região, mas na verdade essa equipe está na Europa, ou ela está nos Estados Unidos, ou ela está em outro país ali da região, algum outro país vizinho, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também na hora de avaliar essas produtoras, né? Porque a gente vê o nome delas e muitas vezes elas não estão nos países a qual ela está referenciada, né? Mas a gente tem um número muito bom, né, de produção de expatriados, né, de pessoas que fugiram de guerras e conflitos e produziram histórias sobre a sua cultura, sobre o seu país, histórias dos conflitos, também tem muita coisa.
Mas eu acho que isso ajuda a explicar um pouco dessa sua dificuldade para encontrar mais informações dessas empresas. Não, sem dúvida. O meu objetivo foi justamente tentar entender se havia algum mercado, na verdade, alguma produção no próprio país. Né? Porque a gente vai chegar daqui a pouco na questão de produções sobre o Afeganistão, que nenhuma produções animadas sobre o Afeganistão, que nenhuma são produzidas no Afeganistão, que está nessa questão dos expatriados e tal, que a gente vai vai mencionar mais isso. Mas aí, já mencionando essa questão dos expatriados, eu já quero, só vou dar uma invertida numa parte do roteiro aqui agora, que eu também achei um artigo bem interessante, que é curto, super curto, foi escrito por Mehmet Kara, que é para a agência Anadolu, da Turquia, que fala da animadora Sara Barakzai, de 27 anos, considerada a primeira animadora afegã. Tá? Mesmo com diversos problemas, a Sara conseguiu estudar e conseguiu uma bolsa da Turquia para estudar animação e ilustração lá no país. Né? Desde então, em uma viagem recente ao Afeganistão, esse artigo é agora de janeiro de 2021, ela organizou mais de 30 cursos de animação e ilustração, além de cursos online, com foco no público feminino. Ela hoje trabalha em diversos projetos para a Unicef e a Unesco, e ela deixa claro na matéria que ela tem sonho de trabalhar um dia na Pixar ou na Disney, né? Porque acaba sendo a referência mundial mesmo. E desde a queda de Cabul, eu não encontrei mais nenhuma informação sobre ela. Ela tem até um Twitter, mas ela não faz um tempão que ela não posta, sabe? E não achei nenhuma outra. Eu encontrei o Instagram dela, mas é fechado. Eu tentei pedir requisição para, sabe, pelo menos não me deu retorno até então. Né? E, além disso, uma última informação assim que acho que também para ajudar para ver como realmente é precária a situação dessa parte de animação lá, que em 2013, sempre nessa parece que tudo roda nessa área 2011, 2012, 2013, né? Que foi realizado o primeiro festival de animação do país e pela minha pesquisa parece que foi o único, tá? Onde 18 animadores afegãos apresentaram seus curtas, tá? Em uma reportagem também de vídeo da BBC de 1 minuto e meio, né? O veículo, né, falou um pouco sobre o evento e mostrou algumas cenas de animações, além de entrevistar o Ibrahim Hotal, que é do Goethe Institute, em Cabul, onde aconteceu o festival. Os animadores, né, eles pediam, como a Fátima Hassani, que foi uma das que apresentou, uma mulher nova, devia ter, não sei, para mim parece que teve tipo 18, 20 anos, pediam mais estrutura e recursos para produzirem suas animações. O que você me disse, Seb? Algum comentário? Eu já posso pular para as produções? Não, já? Pode passar. Então, pode passar lá. Que o tempo urge. O tempo urge. Cara, ao mesmo tempo que não tem informação, ao mesmo tempo é muito assunto. Né? Então, assim, para fechar, na verdade, esse assunto, eu queria falar sobre produções animadas, né, filmes principalmente, sobre o país, sobre o Afeganistão e a sua história. Tá? Até mesmo produções maiores, né? Então, falando de filmes feitos fora do Afeganistão, mas mostrando a história sobre o país e o povo, são raríssimas. Acho que a mais conhecida hoje é o longa animado A Ganha-Pão, que é em inglês The Breadwinner, que é de 2017, terceira produção da irlandesa Cartoon Saloon, que é a mesma do Segredo de Kells e do mais recente The Wolfwalkers, que está no Apple Plus, né? E teve a Angelina Jolie como produtora e a Nora Townie como diretora, que é a mesma diretora do The Wolfwalkers. Né? Essa história esse filme conta a história da Parvana, uma menina que vive em 2001 no Afeganistão, sob ainda o controle do Talibã. Quando o pai dela é capturado, Parvana se disfarça de menino para ajudar a família. Tá? O filme ganhou muita notoriedade, pois foi indicado ao Oscar de melhor longa animado em 2017. Ele acabou perdendo para o Zootopia, da Disney. A Ganha-Pão fala sobre o Afeganistão, mas é uma coprodução Irlanda, Luxemburgo e Canadá. O filme é baseado no livro Parvana, da ativista e autora canadense Deborah Ellis. Hoje, a Ganha-Pão está disponível no Netflix. Tem também Os Olhos de Cabul, que em inglês é The Swallows of Kabul, de 2019, dirigido por Zabul Brightman e Elea Gobé Mevelek, que conta a história do casal Mohsen e Zunaira, que vivem nas ruínas da capital Cabul em 1998, sob o controle do Talibã. Um ato não pensado de Mohsen faz com que o casal seja separado e a vida dos dois personagens é alterada para sempre. Baseado na obra do mesmo nome da autora Yasmina Khadra, ele ganhou o prêmio Gun Foundation for Distribution lá em Annecy, no Festival de Annecy em 2018, e foi nomeado ao César, o Oscar francês, como melhor longa animado.
Os direitos do filme no Brasil é da Vitrine Filmes, e hoje o filme está disponível para compra, né, no iTunes, Google Play, YouTube Filmes, e está no catálogo do Telecine, provavelmente Telecine Play, né, você consegue encontrar com facilidade, e do Vivo Play também. E a produção animada mais recente, que tem como tema o Afeganistão, é o Flea, que a gente já comentou no episódio 34 aqui do Animação, tá? Que dirigido pelo Jonas Porrer Rasmussen. A animação conta a história de Amin, um afegão homossexual que fugiu do país como refugiado e que, prestes a se casar com seu noivo, começa a revisitar seu passado. Ele foi produzido pelo Riz Ahmed, que é o ator principal do Som do Silêncio, e ele também tem um papel no Rogue One, de Star Wars, e também pelo Nicolás Coster-Waldau, que é o ator do Game of Thrones, que também prestam suas vozes para a versão em inglês do filme. O Flea ganhou o prêmio de melhor longa animado do Festival Annecy, agora de 2021. Caramba, aí, muito bom. Bom, desses aí, o que eu quero ver que está na minha lista é o A Ganha-Pão, que por sinal eu sempre lembro desse filme porque o nosso colega aqui, nosso amigo Pedro Naine, do Pod Cartoon, é um grande fã. Ele sempre está indicando, até na live que eu fiz com ele e o Léo Francisco, né, do Papo Animado, a gente estava falando sobre animações 2D, né, quais as animações que a gente mais gosta. E ele sempre fala desse filme aí, eu acho que tá na minha lista, ainda mais o Cartoon Saloon, que Wolfwalkers, né, grandes produções, né, eu acho que eles têm feito um belo trabalho, e assim, como a gente não tem a produção local, é bom que pelo menos a gente tenha um outro estúdio interessado em contar uma boa história, né, pelo menos esse filme eu sei que foi bem elogiado, ele foi muito bem recebido, né, então acho que fica até como um grande exemplo, né, para outros estúdios aí. A gente não sabe agora qual é o destino do Afeganistão, mas eu acho que vai ter muita gente saindo de lá, né, que, enfim, vai levar a cultura consigo e talvez possa ser aproveitado aí para contar novas histórias aí em novas produções. Perfeito. Eu não vou entrar no mérito, porque assim, eu não assisti Os Olhos de Cabul, tá? É que você não viu. E o Flea ainda não chegou. Ele é o novo, né? É o novo, então ele ainda não chegou. Mas eu vou comentar porque a minha dica, eu já vou deixar assim agora, mas é para a gente terminar. Eu vou deixar porque a minha dica cultural é A Ganha-Pão, então eu já vou falar mais sobre esse filme especificamente. E eu não sei, assim, eu só queria. Essas foram as informações que eu consegui, sabe, separar para mostrar um pouquinho mais sobre o Afeganistão, aproveitar, né, essas questões históricas, algumas infelizmente tristes, terríveis, como essa que aconteceu agora, tá? Para também puxar, porque a animação tá ali, sabe? Ela é uma expressão cultural, ela é um negócio, com certeza, mas ela é uma expressão cultural, tá? E é bom a gente conhecer, como eu sempre falo assim, vamos conhecer o que está acontecendo nos outros países para a gente aprender. E no caso específico do Afeganistão, infelizmente, eu já vi alguns comentaristas políticos falando sobre isso, que a situação do Afeganistão agora não tem o que fazer. Né? Assim, a probabilidade de ter algum tipo de movimento internacional para que de alguma maneira tem esse tipo de algum tipo de intervenção lá, porque e eu já vou mencionar especificamente porque eu estou fazendo esses comentários por causa do meu comentário sobre a Ganha-Pão, tá? Vai ser uma situação terrível, principalmente para as mulheres. Terrível, tá? E tanto que assim, não sei se algumas pessoas que estão ouvindo a gente chegou a acompanhar as notícias que saíram assim, logo nos primeiros dias, né? 2, 3 dias depois da ocupação, o Talibã deu uma declaração, uma das pessoas do Talibã, falando assim, não, vocês podem ficar sossegados, pessoal dos outros países, que não, os direitos das mulheres vão ser mantidos. Eles são moderados agora, né? Sabe? Quem cai nessa? Eu sabendo pouco, quem cai nesse papo? Sabe? Não, e já então, tem hoje relatos de que essa moderação não existe, né? Então... Não, enquanto isso, os caras já estão. Os caras mal tinham entrado em Cabul ainda, já tinha uma galera pintando imagens, porque não pode ter imagem, não pode ter foto de mulheres, de lojas. Não, já estão perseguindo já quem estava aliado, então, já exato, tá tendo. Exato. Por isso que uma das coisas que eu fiquei até a ser preocupado para ver como é que está a situação não, e fora um dado que eu acho que tem uma coisa que é bem importante dizer é o seguinte: Cabul, isso. que é a capital, que é onde
estava ali a maior parte mesmo da força americana, ela, lógico, como ocorre em qualquer país, né, a capital, ela sempre é um pouco mais avançada, né? Mas é bom lembrar que das pequenas cidades ali do interior, a cultura deles é realmente mais atrasada, é mais antiquada, a interpretação da religião também, né? Então, mesmo com os americanos lá, a situação já era complicada. Então, não à toa, né? A gente falou da parte tecnológica, mas em muitos lugares ali, a gente sabe que com o Talibã eles vão acabar aceitando, porque muita gente acredita nessa interpretação, né? Uhum. Então, para essas mulheres, a situação já era complicada, mesmo com os americanos lá. Então, agora, infelizmente, vai piorar, incluindo na capital, onde havia um pouco mais de liberdade, né? Sabe? Então, isso é realmente muito triste. E depois eu também quero já, assim, basicamente era isso que que eu queria falar, né? Que eu e o Sérgio queríamos falar sobre a questão do Afeganistão. Uh, eu já vou passar para mencionar nas redes sociais, mas assim, nos próximos dias eu vou postar também. Existem alguns grupos que estão tentando ajudar as mulheres lá. Então vou postar link. Se você puder ajudar de alguma maneira, por favor, faça isso, porque sabe, vai ser terrível. E eu vou mencionar um pouquinho mais agora na minha dica cultural.